Cartas de indígenas e não indígenas para destinatários diversos. E numa conversa em torno de um desejo de encontro com o bem viver. Ao todo são 50 cartas, algumas escritas somente com imagens, sem palavras. Assim é o livro Cartas para o Bem Viver, lançado de forma virtual, agora, nessa última terça-feira, e organizado pela professora Suzane Lima Costa e pelo cientista político Rafael Chucuru Cariri. Pois a gente vai mergulhar um pouco mais nesse universo, conversando agora com a professora do Instituto de Letras da UFBA, coordenadora do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, Suzane Lima Costa, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia Jefferson, bom dia Jade, bom dia a todos que nos ouvem agora. Professora, a gente teve agora o 19 de abril, Dia do Índio, uma data que vem sendo cada vez mais ressignificada pelos índios, também por boa parte da nossa sociedade. E essas cartas, de alguma forma, seguem também essa linha, revelam alguma face indígena que a gente desconhece, que a gente não aprende nas escolas? Sim, com certeza. Essas cartas, elas respondem e elas também fazem perguntas, que são perguntas muito recorrentes entre os indígenas, sobre os sentidos do que é o bem viver entre nós. Então, a gente tentou pensar e tentar pensar junto com os indígenas como a gente pode construir uma boa vida coletiva. E há muitos anos os indígenas escrevem cartas ao Brasil. Isso não é um exercício recente dos indígenas. Depois de grandes lutas, depois de grandes enfrentamentos, eles escrevem cartas, e essas cartas, eles dizem o que é o bem viver entre eles reivindicam as suas situações de retomada de posse de terra, eles reivindicam por uma boa vida nessas cartas. Então, a gente estuda essas cartas nesse projeto, as Cartas dos Povos Indígenas, e esse livro, ele é, na verdade, uma pergunta que a gente ampliou também para não indígenas, para artistas, para professores de educação básica, para professores universitários, antropólogos, lideranças comunitárias. E aí a gente amplia essa pergunta para a gente pensar o que é o bem viver e como é que a gente pode ter essa vida coletiva na situação que a gente vive hoje. E qual é esse bem viver que a gente pode, digamos, apreender, não é, dessas cartas escritas pelos indígenas? Esse bem viver, ele primeiro é um entendimento de que estamos no coletivo mesmo, e que esse coletivo exige de todos nós uma compreensão das nossas diferenças. Esse bem viver faz parte dos ensinamentos Kaiowá e Guarani, que eles pedem pela utopia de uma vida sem mal. E na beleza disso, e ao mesmo tempo no aflitivo disso, porque é muito difícil como a gente pode ter essa vida diante das situações todas que nos atravessam. As respostas são sempre respostas que alcançam e tentam uma conversa direta com quem somos na vida que pretendemos partilhar juntos. Então, o que é esse juntos? O que é viver em sociedade? Então, a gente tenta, nessas cartas, alguns indígenas como Ailton Krenak, a Graça Graúna, a Márcia Cambeba, o próprio organizador do livro junto comigo, Rafael Chucuru Cariri, eles respondem ao que é esse bem viver em suas cartas. E aí, essas respostas são construídas em diferentes perspectivas, aí vale a pena ler mesmo essas cartas e ver o que os indígenas estão chamando de bem viver. Como é que foi? Há uma seção do livro específica sobre isso, que ela é intitulada O Bem Viver dos Indígenas. Como é que foi esse processo de seleção dessas cartas? São cartas escritas recentemente? A senhora disse agora que muitos, os índios já vêm escrevendo cartas há muito tempo. São cartas também antigas. Como é que foi esse processo de compilação dessas cartas? Olha, Jefferson, para esse livro específico, a gente fez um convite
para os nossos parceiros, para os nossos professores que trabalham com a gente, para pessoas que, de certa forma, estão conectadas com a própria questão dos povos indígenas, e também a gente fez um convite para os próprios indígenas. Então, esse convite, nele, a gente falava um pouco sobre isso, sobre como você escolhe um interlocutor para conversar sobre cartas e sobre o que é essa situação agora, a situação pandêmica. Então, como a gente se sente com as nossas vidas em constante ameaça, como a gente está agora, todos isolados. E aí veio a ideia da gente convidar e estender esse convite também para não indígenas. Mas a ideia inicial, ela parte de um projeto que nós já desenvolvemos juntos, eu, o Rafael Chucurucariri, e a gente tem também um grupo de estudantes, e tem também a professora Maria Hilda. Estamos juntos num projeto intitulado As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil. Você já, inclusive, citou o projeto. Então, assim, o convite veio por causa da situação pandêmica. A gente queria estender um pouco mais e ouvir de outros, de não indígenas também, como é que eles se sentem nesse momento, que a gente precisa defender a vida e que a gente está pedindo também, como os indígenas, uma boa vida. Oi, professora, aqui é Jade, bom dia. Oi, Jade. Minha pergunta é no sentido assim, o título Cartas para Bem Viver remete a algo positivo, né? Mas eu queria saber se, diante da situação dos povos indígenas hoje, que a gente sabe que estão constantemente sob ameaça, né? Se essas cartas também vêm um pouco no sentido de causar incômodo, não no sentido ruim da palavra incômodo, propriamente dito, mas no sentido de promover reflexão em quem lê. Sem dúvida, porque aparentemente quando você ouve o bem viver, a ideia que a gente tem é sempre uma ideia de conforto, de um afeto que te abraça e que te conduz até para uma alegria assim, coletiva, para um bom encontro. Mas há uma série de críticas em relação a esse bom encontro. Há uma série de notas de repúdio, há também uma vontade de um respeito a quem são eles, os indígenas. Então, nas cartas, vocês vão perceber isso, vocês vão ler a crítica que os indígenas fazem ao que é o bem viver hoje. Porque o bem viver faz parte da cosmovisão de alguns povos indígenas. E a grande questão é que quando esse bem viver está sendo, de algum modo, desmontado, agredido, ferido pelas políticas públicas, pelo modo de viver dos não indígenas, há sim uma crítica muito ferrenha ao que vem a ser esse bem viver entre eles. E aí vocês podem conferir isso nas cartas, por exemplo, do Gerson Baniwa, ou na carta que a Sônia Guajajara escreve, uma carta para o Brasil. E nessa carta ela questiona muito o que vinha a ser esse bem viver. Então, o título é um título que ele convida para um afeto que abraça e, ao mesmo tempo, ele convida para uma crítica muito decisiva em relação à situação que a gente está vivendo agora. Uhum. E agora, sobre o processo de criação, professora, vocês reuniram cartas, também imagens, não é isso? Porque a gente comunica também através de imagens. Eu queria saber quais foram as surpresas e os desafios desse processo e se no percurso vocês se depararam aí com algum fato inesperado. Sim. O livro também é um livro de cartas e imagens. E aí até a própria capa do livro, ela foi produzida pelo Denilson Baniwa. O Denilson Baniwa é um artista plástico, um artista visual. E ele fez a carta dele foi uma carta para os habitantes de Marte. E aí é uma carta extremamente irônica e ao mesmo tempo engraçada, mas ele já está colocando, assim, avisando para esses outros que estão fora da Terra que são os efeitos da colonização. E é muito interessante como ele projeta em imagens isso, e ele faz essa carta-imagem, tá no livro, e inclusive a capa do livro é essa imagem projetada pelo Denilson. Além da imagem do Denilson, a gente tem uma imagem que é intitulada Pau Brasil,
que é a carta escrita pela Arissana Patachó, e é uma carta também imagética, muito bonita. E além dessa, a gente tem os sonhaços, que foi feito pelo Leonardo França, que foram inspirados na ideia de que nós, da ideia do Ailton Krenak, de que a gente precisa voltar a sonhar. Então, o Leonardo França, ele desenha esses sonhaços, e os sonhaços, eles intercalam cada uma das sessões do livro. Interessante. E sobre o processo, assim, vocês, durante o percurso de montagem do livro, quais foram esses fatos inesperados, quais foram as surpresas? Ocorreu tudo como vocês planejaram realmente? Nossa, foram muitas surpresas, Jade. A gente ficou assim muito... primeiro que a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer esse convite agora? Porque a gente estava foi em junho, a gente começou a lançar os convites em junho, e a gente estava bem naquela crise grave, tentando entender o que era essa pandemia, todos isolados. E aí a gente já tinha agenciado todo um modo de ajuda aqui, de autocuidado entre nós, mas a gente queria fazer com a palavra. Então, a grande surpresa foi a gente lançar convites. A gente convidou mais de 100 autores. E todos esses autores, a gente teve pouquíssimos autores que disseram não para a gente. Isso foi muito surpreendente. As pessoas queriam falar, queriam sim usar a carta como um lugar de encontro, porque a carta é isso, é um encontro entre dois, e nesse encontro você alcança muitos. E essa foi a grande surpresa que a gente vivenciou ali, da gente perceber que todos queriam falar e que a palavra vira também um lugar de agência, de reação, de promoção de utopia, de criação de novos imaginários. E a gente não teve recusas, assim, foram poucas as recusas. Mas aí, uma outra surpresa que é assim, as pessoas nos disseram sim, mas elas não sentiram assim, não tiveram força suficiente para mandar as cartas. Então, assim, seria uma coletânea de 100 cartas e virou uma coletânea de 50 cartas. E outros também, parceiros e outros colegas que estavam envolvidos na escrita, eles disseram que querem ainda enviar suas cartas para a gente. E a gente até ficou com um compromisso de pensar numa segunda edição, um segundo volume de cartas. Pelo jeito carta não vai faltar, né? E você citou o Ailton Krenak como um dos autores dessas cartas. Ailton Krenak, que é líder indígena, ele é ambientalista, filósofo, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Quem mais escreve essas cartas que você poderia destacar? Pois é, além do Ailton Krenak, que nos presenteou com a presença dele no lançamento do livro na última terça, a gente tem também, né, dos indígenas, a gente tem o José Carlos Tupinambá, a gente tem o Taquari Pataxó, a gente tem o Juvenal Paiaiá, dos não indígenas, a gente tem a Ângela Mendes, que estava também no nosso lançamento e que escreveu uma bela carta para o pai dela, o Chico Mendes. A gente tem a psicanalista Bianca Dias, que escreveu para o Caetano Veloso. A gente tem a Aparecida de Laça. A gente tem também, uma outra seção, que é a seção intitulada O Bem Viver em Nossas Outras Comunidades, a gente tem a Milena Brito, que escreveu uma carta para os parentes dela e é também uma das organizadoras, coordenadora da edição do livro, junto com a Sara. E a gente tem também a Rosilei Duarte, que escreveu para a filha dela, a Eva. Numa outra sessão, a gente tem o Bem Viver Fora dos Trópicos, que a gente convidou professores, antropólogos, filósofos fora do Brasil. Então, a gente tem o Tiingo, que é um importante antropólogo hoje na Escócia, que escreveu para uma criança que está prestes a nascer. A gente tem também o Stéphane Pujol, que é um filósofo francês que escreveu para os outros. E a gente tem, em uma outra sessão, a gente tem a Paloma Vidal, o Antônio Marcos Pereira, a Josiane Maitê. São muitos, né? São muitos. A gente tem o Nego Bispo também.
a Beth Rangel, o Leandro Durasso, que fez uma carta maravilhosa para o futuro. E é isso, a gente tem uma outra sessão que ela é uma sessão de professores, assim, que escrevem e falam sobre a questão do bem viver na educação. E aí a gente tem a Joseli Quirino, a Luciane Azevedo, Fernanda Mota, o Roberto Sobral. Então, são muitos autores, são 50 autores, e a gente tem também as imagens de alguns desses autores. Então, vale a pena mesmo as pessoas conferirem o que é esse bem viver nessas diferentes perspectivas. E se as pessoas, quem quiser saber mais, o livro, a gente pode baixar o livro gratuitamente no site da Livraria Bulls Cor-de-Rosa. E quem quiser também saber mais sobre o projeto, as Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, pode também ter informações no nosso Instagram, que é cartas.indígenas. A gente está conversando aqui com a professora Suzane Lima Costa, que é uma das coordenadoras desse livro, uma das organizadoras do livro Cartas para o Bem Viver. Exatamente, que faz parte desse projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil. Professora, eu acredito que grande parte da sociedade brasileira tem uma visão equivocada do que é ser índio hoje aqui no Brasil. Aquela imagem de índio folclorizado, que certamente não deve ser a mesma presente nas aldeias, não é? E a gente sabe que são populações indígenas muitas vezes ignoradas socialmente, nas suas diferenças étnicas, sofrem constante discriminação, racismo. Pela sua experiência nesse contato com esses indígenas, o que é ser índio hoje no Brasil? Pois é, Jefferson. Pela minha experiência, né, eu não sou indígena, então o primeiro sensível que a gente precisa ativar é o conhecimento mesmo sobre esse outro. Então, assim, sobre os diferentes povos. E quais são as diferenças linguísticas, as diferenças culturais que envolvem cada um deles. Então, existem as próprias noções que esses povos articulam, os próprios jeitos de pensar, de agenciar suas vidas. Então, até para você responder quem são os indígenas em sua diferença, é preciso, primeiramente, estar muito disposto a esse encontro e entendendo que é um encontro onde você vai ter que pensar sobre o seu próprio lugar, sobre quem é você nesse deslocamento. Então, assim, inclusive, quando a gente apresenta o livro, tem um momento que a gente fala que as cartas dos indígenas nos surpreendem. Nos surpreendem porque eles estão ainda tendo que explicar e dizer quem são, para além do folclore, para além do exotismo. Então, assim, é um exercício para eles, que é um exercício também árduo, porque é centenário o exercício de ter que explicar para o não indígena o que é ser índio, com suas diferenças. O fato dele estar na universidade não o torna menos indígena, o fato dele ter suas profissões, dele estar, por exemplo, partilhando dos valores e da cultura do não indígena, não significa que ele deixa de ser índio, que ele é menos indígena. Então é isso, esse estar entre os outros, que é uma diferença e que precisa ser vista como uma diferença e que vai estar sempre nos perguntando e nos fazendo pensar mesmo sobre o que é mesmo o outro, quem é o outro nessa cena, o que é pertencer a uma comunidade em suas singularidades. Para a gente encerrar, professora, o que te motivou a mergulhar nesse projeto, a querer descobrir essa nova face dos índios brasileiros? Pois é, esse projeto é um projeto o projeto das cartas indígenas, é um projeto de quase 10 anos. Então, assim, eu tenho uma vivência larga já, porque eu trabalhei no extinto, antigo magistério indígena,
com os povos aqui do Nordeste, e ali foi que eu construí uma relação muito próxima. Eu era professora de língua portuguesa e literatura, e eles estavam tentando essa formação de professores, porque existem escolas nas aldeias. E aí eu participei desse processo de formação há alguns anos, e foi a partir dali, num exercício, eles me convidaram para participar de uma escrita coletiva de uma carta. E eu fiquei sentadinha ali, só observando como é que eles estavam compondo aquele texto. E eu percebi o que era todos falando, o que era a diferença de todos falam, todos se escutam, e um está ali tentando fazer uma escrita que no final é lida para todos. Então essa cena me comoveu profundamente. Eu, inclusive, descrevi essa cena na minha tese de doutorado, e essa cena me tomou desde 2009, e um pouco antes até, porque eu vivi a questão do magistério indígena um pouco antes, e de lá para cá eu lido com essas cartas, eu trabalho com esse biográfico, eu estou com os indígenas em trocas, em partilhas, entendendo também, né, quem eu sou também nesse processo, porque é uma cultura que pergunta muito ao não indígena quem ele é. Então, é um pouco isso, assim, essa minha relação de partilha, de afeto e de diferenças também com esse outro. Repete pra gente, é um livro que está disponibilizado aí pela internet, o PDF pode ser baixado por quais canais? Isso, o PDF pode ser baixado no canal da Livraria Boto Cor-de-Rosa, também no Cartas Indígenas, e também está no nosso blog, cartasindígenas.blogspot.com. Então, são os 3 canais onde todos podem ter acesso ao livro. A gente vai fazer um ciclo de conversas durante o mês de maio e junho com os autores do livro, e essas conversas a gente vai também disponibilizar. Cada conversa a gente vai disponibilizar também o link do livro. Professora Suzane Lima Costa, que é professora do Instituto de Letras da UFBA, coordenadora do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, que resultou também nesse livro Cartas para o Bem Viver, organizado por ela e também pelo cientista político Rafael Chucuru Cariri. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, que venha logo então o segundo livro, mas desde já muito legal. Parabéns e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigada, Jefferson, muito obrigada, Jade, muito obrigada mesmo pelo espaço, pela acolhida. Tá certo. Bom dia, agora 7h44, aqui na Tarde FM.